tá? Então, fala a verdade, se não é assim que a gente vive. Nós temos lá as pessoas que a gente convive. Todo mundo, gente, tem o seu nó, que são vários, né? O que é o nó? É aquele ponto ali que a pessoa não sabe resolver, que é aquele ponto ali onde brotam as emoções negativas, que ela não tem controle, que ela não dirige a mente, né? As feridas da pessoa, as negatividades, todo mundo tem. E, infelizmente, nós protegemos essas negatividades como se fossem tesouros, né? Nós protegemos os ladrões que roubam a nossa felicidade. Nós os protegemos como se fossem tesouros preciosos. Nós, todo mundo, né? Tô falando do outro não, tá? Tô falando da gente. Olha a autoobservação aí, vê se não é assim. Às vezes a gente tem lá um condicionamento que sabota a nossa vida, que traz sofrimento, que faz isso aí, ó. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, né? Parece que eu tô fazendo tudo, mas não tô tendo os resultados, né? E da onde vem isso, né? São esses padrões negativos. Mas quando chega alguém e mostra, quando chega alguma adversidade e mostra, o que a gente faz? A gente fica bravo, a gente não quer saber, a gente fica com raiva, né? A gente não quer que ninguém nem nada aponte aonde estão os nossos problemas, aonde estão os nossos sabotadores, aonde estão as nossas feridas, aonde estão os nossos nós, né? Que nós precisamos, na verdade, nos libertar. Isso, o nosso nível de consciência, né? Porque os mestres não. Por isso é importante ler a biografia dos mestres, observar a vida dos mestres, porque eles, é o contrário, eles buscam as situações adversas. A gente odeia quando tem uma adversidade. Mas aí o Einstein já dizia, na adversidade existe a oportunidade. Então os mestres vão lá. Tem histórias assim divertidas, como o Atisha, um grande mestre do budismo tibetano, que ele tinha um discípulo, um aluno, que perturbava muito ele. Era meio que o único que conseguia ainda achar alguma coisa no Atisha que ainda precisava ser melhorada. E aí ele adorava a companhia desse aluno. E diz a literatura que ele, quando viajava, ele pagava para esse aluno viajar junto com ele. Ele carregava o aluno junto. Por quê? Porque o aluno era um chato. O aluno ia no ponto aonde ele ainda precisava iluminar. Ele mostrava as sombras que ainda precisavam ser iluminadas. Aí, gente, olha, a gente tem isso de graça. Olha que beleza. E a gente não aproveita. A gente tem, tá assim, né, de gente, em volta da gente, querendo mostrar e mostrando aonde estão os nossos enroscos, né? Aonde estão as coisas que nós ainda precisamos iluminar. Mas a gente não gosta, a gente não quer. Então, nós protegemos isso. E os mestres, eles vão de encontro a isso, tá? Então, as pessoas difíceis, né? Elas estão fazendo isso com a gente. E o que o falso eu faz com o corpo de dor dele, né? Ele quer sofrer. Então, ao invés de nós olharmos as qualidades positivas das pessoas, porque o ser humano é um leque de probabilidades, é um espectro de possibilidades. Tem as negativas e tem as positivas, como todo mundo, né? O que a gente faz? Quando o falso eu identifica um ponto de sofrimento no outro, é naquele que ele vai, né? Aí a gente coloca o rótulo na coitada da pessoa, né? Porque a pessoa é um espectro de possibilidades, mas aí essa pessoa tem lá um nozinho enrolado, igual nós temos. Aí a gente rotula. Essa pessoa
deixa eu ver, não sei, uma coisa da pessoa que te incomoda, né? Essa pessoa é muito negativa. Essa pessoa, ela não sei, gente, não tá me ocorrendo aqui. Me dá um exemplo aí de um defeito, de uma pessoa que vocês convivem, né, e que incomoda. Mas aí o que acontece? A gente só olha aquilo. Aí a gente rotula a pessoa. Fulano é invejoso. Fulano é mal-humorado, né? Então, depois que a gente põe o rótulo, a gente não olha mais para a pessoa, a gente só olha o rótulo. Egoísta. Exatamente, é isso aí, tá? Então a pessoa, sei lá, ela teve um momento de egoísmo, né? Mas aí a gente rotula, fulano é egoísta. E aí a gente só se relaciona com aquele ponto da pessoa, que é o egoísmo. A pessoa já tem tanta coisa maravilhosa para oferecer, né? Gente, olha, uma amiga minha descreveu uma situação dessa, né? Que ela, no ambiente de trabalho dela, ela tem uma chefe que era muito grosseira com ela, sabe? E ela tinha, assim, essa visão negativa da chefe. E aí o filhinho dela ficou doente, dessa minha amiga, uma doença grave, e ela se surpreendeu, porque essa chefe mobilizou todos os funcionários, compraram várias coisas que ela precisava, levaram na casa dela. A chefe se demonstrou assim totalmente aberta, acolhedora, tanto no material quanto no emocional, e ela levou um susto. Ela falou, gente, eu tinha uma visão dela assim, tão ranzinza, tão implicante, né, tão materialista, tão exigente no trabalho, e olha o outro lado que ela tinha, né, que ela tem, que eu nunca ia imaginar. E isso vai acontecer porque as pessoas são contraditórias, né? As pessoas têm um lado ruim e têm um lado bom inimaginável. Tudo são as causas e condições. Dependendo das causas e condições, cada coisa dessa vai surgir. Então, o que acontece? Vamos pegar esse exemplo dela, né? O falso eu, ele vai querer o quê? Ele vai querer pegar naquela marca da chefe chata, ranzinza. Por quê? Porque aí ele sofre, né? Aí ele se sente a vítima. E aí ele vai falar, mas fulano é muito ruim. Fulano é uma pessoa assim, assado. Fulano é uma pessoa horrível. Né? Como eu sofro, né? Inclusive tem um comediante desses aí que é muito engraçado, né? Que ele imita as mulheres, e aí no final ele fala, se eu sofro eu sofro muito, né? Então é muito bom quando a gente ri das coisas. É assim que a gente se libera, né? A gente se libera pelo riso. É muito interessante. Então, só que essa pessoa aí ela tá dizendo aqui, ó, verdade, sempre vemos o que achamos de errado e não as qualidades. Sim, porque é assim que o falso eu sobrevive, né? Sempre criando atrito, sempre, né? Então isso também é uma chave, né? Pra gente mudar a nossa realidade, porque às vezes a gente reza, a gente pede, a gente quer, mas a gente continua cocriando as coisas negativas, a gente continua se relacionando com os pontos complicados das pessoas, né? Porque isso alimenta o nosso falso eu, isso alimenta o nosso corpo de dor, né? Então deixa a pessoa, sabe? Não bote o rótulo negativo, porque depois que você põe o rótulo, você só olha para o rótulo, você nunca mais olha para a pessoa. E aí a gente cria aquele processo de relação. Olha aí, ó, física quântica, o universo é um processo de relação. E isso cria a nossa realidade, isso determina a nossa realidade.